Muita gente fala, Sabrina, eu não consigo aprender física. É física ou matemática? Geralmente esses dois. Então, se você se encaixa nesse perfil, fica atento aqui. E aí, o que acontece? A pessoa vai, estuda. Ela vai pra aula, já pensa, meu Deus, eu não vou entender. Aí ela vai, não entende nada daquela aula, dá um desespero. Aí ela não quer perguntar, porque ela viu que todo mundo já entendeu. E se for nessa fase de videoaula, a pessoa volta. Ela fala, meu Deus, eu não tô entendendo. Todo mundo entende esse negócio e eu não entendo. E aí bate aquele desespero. O pior, às vezes a pessoa até acha que entendeu, tá ali na aula, nossa, graças a Deus, finalmente eu entendi esse conteúdo. Aí ela vai, ufa, aí depois ela vai fazer os exercícios e vê que não entendeu, foi nada. Ou pior ainda, isso acontece, a pessoa vai, acerta as questões logo depois porque ela acabou de ver a matéria. Aí depois, quando ela vai pro simulado, meu Deus, a nota não aumenta, mesmo ela tendo entendido a matéria, mesmo ela tendo acertado as questões do capítulo. E aí isso é muito comum, com uma matéria específica ou com outra, tá? As mais comuns que eu vejo são física e matemática. Me conta se isso já aconteceu com você e você acha que você foi amaldiçoado pela maldição da física, pela maldição de matemática. Ou seja, falou assim, fulano, você não vai aprender. Você vai aprender todas as coisas do mundo, menos isso. Então vamos lá. Por que isso acontece da pessoa achar que ela tem a maldição da física, a maldição da matemática, o que for, né? E ela tem essa impressão de que ela não consegue aprender, independente do que ela faça. Do esforço dela, isso não está sendo proporcional. A grande razão disso, gente, é porque a gente tem uma pirâmide de aprendizagem e aí a base dela é a confiança. No meio a gente tem a autogestão, que é a gestão da nossa energia e do nosso tempo. E lá em cima tem a aprendizagem mesmo, que tem 3 etapas, mas isso eu falo depois. Mas o que acontece, gente? A confiança. Ela, a base, ela não tiver boa, se eu não achar que eu consigo aprender aquilo, se eu não tiver me sentindo com interesse para aprender aquilo, a gente não consegue aprender. Porque a gente liga um modo de ameaça, que é aquele modo de ameaça que tem adrenalina, cortisol e tudo mais, e que o corpo e o cérebro, eles se preparam para lutar ou para fugir e não para aprender uma coisa nova. Então, todas as nossas estruturas fisiológicas não estão concentradas em aprender quando a gente se sente ameaçado, com medo, incapaz, incompetente e tudo mais. Então, o primeiro passo para a gente mudar essa realidade de que eu não dou conta, eu sou incapaz, eu sou amaldiçoado, todo mundo aprende menos eu, é a gente conseguir entender que você ainda não aprendeu física ou ainda não aprendeu matemática. E tem uma pesquisadora que é a Carol Dweck que fala disso, a gente chama de Power of Yet, né? O poder do ainda. Eu ainda não consegui e eu vou estudar do jeito certo. O segundo ponto é que eu tenho quase certeza que você estuda física e matemática do mesmo jeito há anos. Assiste a aula, depois lê a apostila, depois tenta fazer as questões do capítulo. Ou seja, se você estuda do mesmo jeito há anos e não está aprendendo, não vai ser estudar 10 vezes do mesmo jeito que vai fazer as coisas se resolverem. Então a primeira coisa é a gente ajustar. Olha, todas as pessoas dão conta de aprender, então você também dá conta de aprender, ok? Eu fiz uma enquete, inclusive nos meus stories, em que 100% das pessoas colocou que já teve alguma coisa que achou que seria impossível aprender e aprendeu. E que depois isso acabou ficando muito fácil. Então a primeira coisa é saber, olha, eu ainda não aprendi, mas eu vou achar um jeito de aprender. A segunda coisa é a gente pensar na sua estratégia. Porque é muito provável que a sua estratégia não esteja sendo uma estratégia eficiente. Se for isso que eu tô falando de aula, leitura, questões do capítulo, ou aula, leitura, resumo, questões do capítulo, não tá eficiente mesmo. E eu quero te passar uma estratégia que já vai melhorar muito a sua estratégia de estudo. Que é o seguinte, antes de assistir a aula, eu quero que você faça 5 questões e aí você vai colocar 2 objetivos para você assistir a aula. Porque a gente vai melhorar o seu interesse, melhorar a curiosidade e a gente vai atrás de um problema. Então, por exemplo, se você assistir uma aula de MRU ou de espelhos, aí o que você vai fazer? Você vai fazer algumas questões. Aí você vai falar, ok, o que eu vou ter que descobrir nessa aula? Eu vou ter que descobrir qual que é a fórmula para calcular tal coisa quando acontecer não sei o que. Então você vai colocar 2 objetivos para você resolver naquela aula e vai com curiosidade e espírito de detetive. A gente mudar isso já ajuda muito. E a terceira coisa que vai te ajudar a sair desse negócio de se esforçar e não conseguir é a gente conseguir dividir o seu estudo. Porque tem gente que é o louco, tem a neura do capítulo. Acha que nunca pode parar um estudo sem dividir. Só que toda a nossa aprendizagem natural, gente, ela foi dividida. Quando você aprendeu a andar, a falar, a ler, a escrever, né, os processos cognitivos mais complexos, você não aprendeu tudo de uma vez. Você foi, falou um tanto, aí depois falou errado, no outro dia falou mais um tanto, e a gente acha que não, que lançamento horizontal você vai saber uma vez e pronto, tá? Geralmente nesse tipo de conteúdo, que às vezes a gente tá com mais dificuldade, não tem familiaridade, da primeira vez a gente aprende 30 a 40%. E aí, quando você voltar naquilo, você já tem familiaridade, você já aprendeu
aprendeu, você já dormiu, já consolidou. Aí você vai ir para os 50%, 60%. Então, ao invés de um período de 4 horas, coloca um máximo de 2 horas e divida os seus estudos. Pode fazer isso, eu te garanto. Pode ter certeza, 30 dias fazendo isso, você vai sentir diferença no seu aprendizado. Não é da noite pro dia, mas tem jeito. Tem gente que perde um ano inteiro estudando do jeito ineficaz, acreditando que não dá conta, sendo tomado pelo desespero e sem ter resultado. Faça isso que eu te falei. Acredite que você dá conta, coloque o ainda, mude sua estratégia, coloque alguns objetivos claros e divida os seus estudos. Tenho certeza, em 30 dias vão ser outros resultados. Pode marcar aqui, salvar esse post aqui, que daqui 30 dias você vai me dar notícias, tá bom?